uma coisa pra gente. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93 e boa tarde para quem veio assistir mais um bate-papo Mayhem. E hoje eu sei que você já leu ali escandinávio, nórdico, ártico, você acha que vai ver Thor, Loki, um monte de coisa e talvez veja, porque a gente achou uma especialista em mitologia. O nome das paradas é tão complicado que eu vou ter que ler depois para ver certinho, né? Mas muito massa. A conversa de hoje vai ser sobre aqueles seres que vivem na neve, lá ali próximo do Polo Norte, por lá da Noruega. Hoje a gente está conversando de tarde, né, por conta do fuso horário, e como a gente está agora na segunda temporada, né, depois de 275 episódios, a gente se reuniu. Então agora não é apenas o podcast Mayhem, mas também Thiago Tamosauskas, do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração. E aí, boa tarde, pessoal. Aqui tá quente para danar. E lá na Paola, nossa convidada ilustríssima, deve estar muito gelado. Vai ser um prazer falar com vocês hoje. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Obrigada aí por me convidar. E fico muito feliz de saber que você é do Morte Súbita, porque eu sou muito fã do Morte Súbita. Uau, eu acho os textos assim sensacionais. Eu não sabia, mas fiquei até arrepiada de saber. Vamos fazer uma parceria aí para você escrever para a gente também. Vamos lá. Adorei. E tem o Rodrigo aqui com a gente. Junto com a gente, Salve, Rodrigo, tô derretendo aqui em historiador. Belo Horizonte. Maravilha. Então, tudo pronto? Vamos começar então. Paula, a primeira pergunta de todas. Eu sei que assim, você é mais acadêmica, historiadora e tal. Aqui a gente tá Deixa eu apresentar ela primeiro. Eu tenho um resumo aqui que é impressionante. Eu acho que vale a pena a gente ler, porque a gente está falando com a PhD. Paula Giometti é escritora PhD, vive no extremo norte do Ártico norueguês, na cidade de Tromsø, eu não sei se eu falei certo, e ela é conhecida por ser a cidade das auroras boreais. Então imagina a vista que ela tem. Aqui no Brasil, a Paula é ainda mais conhecida pelos livros que ela escreve de fantasia, que publicou sobre o Ártico, cultura Sami, o folclore escandinavo, e livros, inclusive, traduzidos em várias línguas. Então, senhoras e senhores, Paola Giometti. Obrigada, Thiago. Ai, gente, olha, aqui em casa tá quentinho, tô até assim, ó, tá vendo? Mas lá fora, hoje fez 4 graus, tá quente. Hoje tá quente. Então, para vocês terem ideia, aqui, mas neva tanto, teve uma tempestade que a gente tem no Facebook tem um grupo que as pessoas avisam, tivemos que fechar a avenida. Então, não vão trabalhar hoje, a gente fica preso em casa e quem vai, não volta, porque fecha por 1, 2 dias. Então, com risco de avalanche, então já sabe, difícil. Essa é aquela cidade que quando faz 6 meses de sol e de 6 meses de sombra e tal, é onde os vampiros voltam depois que eles saem lá da Alasca, eles voltam para essa cidade no inverno, né? Tanto é que, por isso... Pode falar, Thiago. Não, eu ia falar só que é o Ramadã mais difícil do mundo, né? Porque você só pode comer no começo quando o sol nasce. Eu brinco que os Draugen, sabe, aqueles fantasmas escandinavos, Draugen significa fantasma, né? E eles são mortos-vivos daqui e tal. Eu costumo dizer que eles são dessa cidade, porque aqui a gente não tem sol, o sol não nasce por um período aí de 4 meses, mas leva um período de 6 a 7 meses, o inverno, e essa coisa dessa escuridão pesada, que neva direto, e você não vê a luz, você não vê o sol, só vê cinza, né? E você tem o sol da meia-noite, que é maravilhoso e é muito difícil de dormir, inclusive. Às vezes você acorda assim 4 horas da manhã, como já aconteceu comigo, eu estava acampando num fiord, dentro da barraca, um frio infernal de madrugada, né? Um frio digno de Niflheim, a terra dos gigantes de gelo. Quando eu acordo 4 da manhã, tirando aquele monte de roupa, aquele sol da madrugada saiu de trás da montanha e eu tive que sair da barraca, um gelo. A barraca era uma estufa.
Aí o contraste, né? Sim. O contraste. A gente vai Aqui começar, é então, assim. a primeira pergunta, que é o seguinte: aqui a gente já entrevista magistas e coisas. Então, a primeira pergunta de todos, o pessoal que já acompanha a gente sabe, que é assim, né? Você cresceu pequenininha lá, ia na igreja, né? Fazia a primeira comunhão, recebia a hóstia, o Senhor Jesus e tal. E aí depois, passados 20 anos, assim, você está aí no meio da Noruega, meio não, né? No alto da Noruega, no gelo, com os fantasmas nórdicos e Niflheim e tal. O que deu errado? Assim? Conta pra gente essa história, como é que você foi parar aí? Olha, desde criança, eu acho que eu era meio dark já, sabe? Eu olhava para as igrejas, assim, eu queria entrar em todas, mas não porque tinha Deus ou coisas do gênero. Era porque eu achava muito sombria, sabe? Eu adorava ver aquelas luzes entrando pelos vitrais. Eu nem fiz a minha comunhão, nunca comi uma hóstia, mas eu sempre tive um lado assim, meio esquisito, né? Digo místico. Eu cresci no meio do mato no Brasil. Então, para mim, eu sempre fui muito mais da natureza, da magia natural, uma coisa que eu descobri meio que sozinha, né? Eu nunca segui um grupo. E também lia muito sobre espiritismo e outros assuntos. Eu cheguei a escrever grimórios na minha casa, mas assim, com base nas minhas experiências e no que eu lia, né? Eu me considerava uma bruxa solitária e da natureza. Mas eu tinha alguns sonhos relacionados com animais do Ártico, né? E um deles era livro com lobo, Sonho de Lobos. Nada. É que apareceu um negócio aqui no meu computador e eu fiquei com medo de que ele fosse desligar. Os Illuminatis da Noruega aqui estão. Começou a falar. Deixa eu só. Não, acho que não vai acontecer nada no meu computador. Bom, então aí fui para. Comecei a escrever livros sobre animais do Ártico, que eu gosto muito, e no fim das contas eu nem sabia que eu ia vir morar aqui, né? Eu sonhei com a capa de um livro com um lobo olhando para as montanhas, e eu sonhei com animais falando comigo. Eu tenho uma coisa muito forte com animais. E aí eu comecei a escrever livros e comecei a publicar esses livros, e até que eu fui vendo que as coisas foram dando certo, né? Aí um dia eu, né, conversando com meu noivo, a gente decidiu se mudar. Ele conseguiu um emprego aqui para os lados de cá, né? E eu também já queria poder vir para cá porque eu escrevia sobre aqui, né? Para mim ia ser o âmago da maravilha. Além de estudar, de gostar de estudar magia escandinava. Mas eu nunca fui assim, nossa, Freia, Odin, não. Eu gostava, assim, daquela coisa mais roots, sabe? Meio Tipo, xamânica. xamânica, bétula, cinzas, ossos, outro tipo de magia. Era uma coisa mais xamã mesmo. Até que, né, quando me mudei para cá, consegui emprego na universidade daqui, eu comecei a estudar xamanismo e falei, nossa, mas como é incrível, porque liga muito com o xamanismo que a gente aprende da América, no Qual a sua Brasil. área? Eu sou Sua área? bióloga, Ah, eu trabalho com câncer. Eu estudo câncer. Isso é uma coisa do xamanismo muito interessante, né? Você vê os atratores em comuns de continentes super distantes, mas tem algo em comum entre eles. É muito interessante. Mas eu fiquei encantada com isso. O Sami aqui, eu estou me integrando com o pessoal que é Sami, né? Eles vivem aqui. Então, eles não são só daqui da minha cidade, mas Finnmark, que é o mais ao norte daqui, é onde eles estão mais concentrados, além da Rússia, na Finlândia também. Sami, explica pra gente o que é Sami. É a mesma coisa? O Sami, ele é o índio escandinavo. Se você olha para eles, você não vê que eles são índios,
Mas, como eu já estou acostumada, eu já sei identificar. Você quer ver uma imagem típica Sami? É a Tária do Nightwish. O rosto dela é quadrado, tem os olhos meio puxados, cabelo preto, tá? O Sami geralmente tem essas características, o rosto mais quadrado. Eles se vestem de com roupas diferentes, de lã, azul e vermelho. Elas têm significados, eles usam chapéus com pontas, e também eles são os famosos criadores de renas. Inclusive, eles são os únicos autorizados a criar renas. Por quê? Para manter a tradição Sami, que há muitos anos eles tentaram conquistar o espaço deles na Noruega, como povo inicial da Noruega, né? Porque existe um debate muito grande, quem foram os primeiros a estar aqui para reivindicar as terras. Então, se você faz uma pesquisa aprofundada sobre quem são os povos antigos da Noruega, de 10 mil anos atrás, você vê que os carvings, os rock carvings, como chama isso? As pinturas rupestres, isso, vamos dizer assim. As esculturas rupestres deles têm as mesmas características do povo Sami. Então, e o comportamento de enterrar ossos de urso separado, porque os ursos são vistos como seres, né, como chama? Seres sagrados. Obrigada. Então, você tem, né, essa questão do povo ter essas características muito parecidas, o povo Sami, junto com esse povo antigo que morou aqui. Bom, por que eu estou falando isso? Eles demoraram muito para conseguir o respeito dos noruegueses. Tanto é que até hoje existe alguma rixa, mas é muito diminuída. Muito, muito. Eles conquistaram o espaço deles, hoje eles são respeitados, são considerados... Sabe aquela história de patrimônio imaterial da humanidade? Isso, por causa da tradição que se manteve. É como se a gente pegasse o índio brasileiro, passasse a respeitar, valorizar o caminho deles, né? E eles vivem integrados à sociedade ou separados? Integrados, mas eles têm famílias assim muito bem... Eles são clãs, né? Eles se respeitam como clãs e são fechados, mais fechados. Mas tem alguns que não gostam de assumir que são Sami. Eles falam que são noruegueses, entendeu? Mas não adianta, aqui todo mundo tem alguma ascendência Sami, né? Então é complicado, mas eles hoje são considerados um patrimônio da humanidade, são respeitados, tem rádio Sami, tem escola Sami, a criança que nasce aqui, que é Sami, ela vai para o jardim de infância Sami, onde ela vai aprender o norueguês, o Sami, que é super difícil, lembra um finlandês, só que mais difícil ainda. E ele vai aprender o quê? Ele vai ganhar uma faca quando ele tem 5 anos de idade para aprender a destrinchar uma rena. Porque a vida do Sami aqui... Agora vamos falar um pouco de religião também. Ah, isso que eu quero ver. O Sami... tudo gira em torno da rena. Vê a rena como se fosse o pão de cada dia, tá? Tanto é que um dos símbolos principais do Sami é o sol. O sol, ele é como se fosse que eu devia ter pego... É que tá longe daqui, um pouquinho ali no meu armário, eu tenho um símbolo, né? Um colar Sami. E tem esse símbolo desse sol no centro dele, que o sol é o que rege tudo, né? E ao redor você tem as renas flutuando ao redor desse sol. Mas se você quiser pegar lá, a gente espera, não tem problema nenhum. Espera. Vai editar a gente depois. não faz live aqui. Então, aqui tem que lembrar assim, a gente chama a galera que manja, a gente não chama popstar. Tá então bom. aqui a gente erra, a criança chora. Aqui acontece de tudo. Eu tenho também aqui um livro que eu posso mostrar a figura.
Bem. Ó, melhor ainda que dá para ver. Tá dando para ver? Dá. Esse é o Sol? Ó, é o Sol no centro, esse losango aqui, ó, é o Sol, né? E aqui você tem renas, tá vendo? Ai, droga, esse blur. Ó. Ai, cáspita, como dizem meus parentes. Eu não sei se vocês vão conseguir Ela ver. pega assim. Não deu para ver. Agora saiu. Agora saiu. Tem uma Agora- rena aí encostada no Sol, uma outra por aí, enfim. Tem vários símbolos desse que são um pouco diferentes uns dos outros, vai depender da família que faz, né? Isso aqui é típico dos drums, dos xamãs, que são chamados de noide. Os noides são os xamãs, eles carregam um drum, esqueci o nome em português, como tambor. chama? Tambor. Tambor? Isso, e esqueci o nome disso também, a baqueta do tambor é feito de chifre de rena. Meu, né? que legal. E aí ele bate ali e canta o que eles chamam de yoik, que é um cântico que geralmente não tem fala, mas eles cantam sentimentos que eles dizem que são extremamente profundos do coração deles, que retrata algo da natureza, ou, por exemplo, um pedido para cura, um pedido para que tenha fartura, que as renas possam engravidar, né? Enfim, é muito louco isso. E eles também, ao norte daqui, mais ao norte, eu passei por lá, eles têm pedras de sacrifício, né? E o que eles fazem? São pedras, deixa eu ver se aqui tem alguma foto, é que é tão ruim de mostrar por aqui, mas tem pedras, por exemplo, lugares que são meio diferentes, que nem, nossa, olha só, o vento foi capaz de cavar isso aqui, né? Eles consideram, por exemplo, um local sagrado, né? Eles acham que os poderes dessa pedra pode trazer fortuna da pesca. Então, eles vão fazer o yoik, rezar ali nessa pedra. Por exemplo, aqui, ó, você tem uma outra pedra. Na frente para o mar, né? É só uma standing stone, né? É uma pedra reta. Mas isso, ó, há milhões não, né? Estou exagerando. Mas por volta de 7.000 anos, 8.000 anos, a gente ainda não dizia que era um Sami, mas vamos dizer 3.000 anos, tá? Que é o que eles costumam dizer. Por volta de 3.000 anos atrás, foi encontrado vestígio, lógico que nos dias atuais foi encontrado, né? Vestígio dessa época de óleo de bacalhau, né? Porque eles sacrificavam o bacalhau nessa pedra, pedindo aos deuses deles uma boa pesca. Se for pensar, como eu comentei com o Tiago, aqui é tudo ou nada, é binário. Ou você se adapta ou você morre, não tem conversa com o Ártico, né? O clima é muito, muito feroz, né, com quem mora Feroz, feroz. É bem essa a palavra, né? E só estando no meio da ventania, da tempestade, que você vai entender o que é, né? Então, imagina para um povo que tinha que ter pele para cobrir a família, né? A comida, e uma comida rica em teor de gordura, para poder, né? Que é mais calórica, aquece melhor o corpo, né? Isso eu aprendi, por mais que eu seja bióloga, você nunca para pensar, eu preciso de uma comida calórica para dormir, para comer e conseguir me manter quente na barraca. Eu aprendi isso às duras penas, me congelando, né? Come um chocolate, eles falam, come um chocolate antes de dormir. É para já. Mas então, estou falando muito, mas me interrompe, fala aí o que vocês... Eu queria Não sei se saber eu tô desses deuses saindo. aí, como é que são os deuses do povo Sami? É Olha, igualzinho o Thor, Odin ou é diferente?
Mais ou menos. Os nomes, eu não sei pronunciar, tá? Porque eu tô com eles aqui abertos para ler, mas é simplesmente assim, eu não sei falar Sami, mas, por exemplo, Suraka é um nome fácil, né? Yuksaka é outro nome fácil, mas tem nomes muito cabulosos. Os deuses deles aqui, tem deus do trovão, tem deus da primavera, Tem Deus da Aurora Boreal? sim, Tem? Eles ainda tem, cultuam esses deuses ou eles já sim, houve o processo de cultuam. aculturação cristã? Olha, como eu disse, tem Sami que não confessa ser Sami. O áudio tá bom? Tá Tá bom. escorregando Tá ótimo. aqui? Tá. Tem Sami que não confessa ser Sami, então provavelmente não segue. Mas tem Sami que faz magia, porque eu conheço, e é professora na universidade em que eu trabalho, né? Ela, inclusive, me convidou para participar, mas por conta desse negócio que eu não posso falar, porque eu não sei se a internet permite eu falar o nome dessa doença, Ah, né? A gente fala só por causa da pandemia. Então é isso aí, essa pandemia não aconteceu, mas eu fui convidada a participar de um ritual Sami, né? Mas quando tiver, aí eu conto para vocês como é que foi. Aí você volta aqui para falar dos rituais. Conto, sem problema. E assim, eles cultuam vários deuses, porque eles acreditam que, assim como em toda religião que tem deuses, eles acreditam que pode trazer um benefício para eles. Por exemplo, uma coisa muito curiosa, eu adoro estudar civilização antiga, né? Principalmente primal. E como aqui, a minha região é uma região onde esse pessoal passou, né? Tem os rock carvings aqui perto também. É muito curioso que herdou-se uma ideia de que o alce é o rei da floresta. Não é o Rei Leão, hein? É o alce. Olha só, nesses livros, pode falar. Não, eu falar que ele tem Quando coroa. a gente pensa no alce, Tem. o pessoal acha aquelas reninhas pequenininhas de enfeite, né? Mas se você entrar na internet, alce, não sei o que, você vê que o bicho parece um elefante. É um É monstro. enorme, é uma imponência, assim. A primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu vi eram fêmeas, né? Que elas não têm as galhadas, né? Agora, o macho, eu cheguei a ver uma vez. Ele estava meio escondido atrás, comendo uma bétula lá, umas folhas de bétula. Mas, gente, é enorme. A fêmea já é um negócio assim que você fala, meu Deus, se um carro bate nisso, é maior que um cavalo dos grandes, sabe? Então, não é à toa que chamam de o rei da floresta. Mas uma coisa curiosa, esses livros que eu leio sobre heritage, como é que é? Linhagem. Isso. É que às vezes me foge a palavra. Hereditariedade. Hereditariedade, isso. Antiga. Os povos da Idade da Pedra, vamos falar assim, daqui, eles cultuavam os alces, mas nunca acharam um osso de alce no meio da comida. Nunca. Só de rena, né? De urso. Cadê o alce? Aí quando você vai olhar os rock carvings deles, as imagens que eles pintavam ou desenhavam, os alces, eles são sempre fêmeas, com um filhote, ou tem uma até que está parindo uma pessoa, e eles estão próximos das caçadas, né? Dando a entender, às vezes, de que o alce, ele é tão sagrado que pode ter sido o alce que gerou o ser humano, e que também o alce protege as caçadas. Então, eles não comiam alce. Então, é uma coisa muito doida. E pensar que o Sami, eles também têm um respeito muito grande pelo alce,
e pelo urso. Só que pelo urso é mais ou menos assim. É tipo como se fosse o diabo, né? Você teme, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, que coisa mais incrível. Tipo assim. Por que que eu falo isso? Porque eles fazem... para caçar um urso, tinha todo um ritual. Os Samis, eles andam de esqui. O esqui aqui é uma coisa milenar. Então, é curioso, né? Pensar o cara lá, pouco depois da Idade da Pedra, andando de esqui, né? Mas é um negócio milenar. Imagina 3 Samis, era necessário 3 Samis para matar um urso. O Noaide, que é o xamã, que ia com o tambor. O caçador e o ajudante do caçador. Aí, o caçador e o ajudante tinham que fazer um círculo com os esquis ao redor da toca do urso durante o inverno, porque o urso está hibernando. Tava dormindo. Está dormindo. Daí ele vai e faz o círculo. Enquanto ele faz o círculo, o xamã vai lá batendo o drums dele e fazendo o yoik. Um negócio assim. E vai lá. Para dar sorte na caçada. Aí o urso acorda, sai e ele, né, é abatido. Eles diziam que se o urso, ou dizem, né, não sei se ainda, acho que nem tem mais isso, porque os ursos são protegidos também aqui. Eu acho que isso é antigamente só, tá? Essa história dos ursos, mas é muito curiosa. Se o urso te pegasse, era porque os deuses não permitiam que você matasse aquele urso. Era meio que destino, né? Mas se você matasse o urso, fizesse o yoik certinho e seguisse o passo do Noaide, você, enfim, ia ter sucesso. Depois de matar o urso, o caçador, ele amarrava o urso na rena para puxar esse urso, nas renas, né? Porque o urso aqui é pesado, então nas renas. Aí o que eles faziam? A esposa desse cara jamais poderia, durante um ano, ser puxada por essa rena. Nossa. Eu digo puxada porque as renas puxam trenó, né? E o trenó você pode se deslocar nele. Então, a esposa do cara jamais poderia ser puxada por aquela rena, senão ela poderia morrer, por causa do espírito do urso. Mas o urso, ele era a encarnação de um deus ou ele era tipo o animal de um deus que era querido, alguma coisa assim? Então, nem uma coisa nem outra. não sei te dizer com essa especificidade, Sei, tá? mas era sagrado. Sagrado, muito sagrado e temido, né? Isso nos tempos mais antigos. Bom, mas continuam sendo sagrados, mas eu acredito que não matem mais por causa da proteção que existe hoje, né? Você falou dos fantasmas, aqueles Draug. Draugen. Uhum. O que é um Draug? Como é que eles surgem? Como é que você se livra de um? Eles têm exorcista? Como é que é a como eles relação atacam, né? desse povo com o mundo espiritual? Então, teoricamente, os Draugen, é que assim, pode chamar de Draugr, também tá certo, é do nórdico antigo, se fala Draugr, mas todo mundo chama Draugen porque é mais fácil, né? Mas tá certo do mesmo jeito, do jeito que você falou. Eles são, assim, ditos que vieram da Suécia, porque dizem que as histórias vieram da Suécia, dos primeiros Draugen. Mas existem as sagas islandesas medievais que trazem os Draugen como criaturas que são amaldiçoadas, né? Por exemplo, eu não me lembro agora qual das sagas, não me lembro o nome, mas tem uma saga onde o personagem mata um Draugen. E aí ele fica amaldiçoado por ter matado um Draugen.
E a maldição seria ter medo do escuro, né? Ele ia se sentir perseguido para sempre pelo escuro. Então, essa era a maldição dele. Mas agora, existe uma outra questão. Os Draugen, também, no folclore escandinavo, são ditos serem seres que vagam na borda do mar, porque eles são espíritos de pescadores que morreram afogados. Tem até um vídeo meu no meu canal do YouTube, Paola Giometti, é só digitar lá que você encontra. Nesse vídeo que eu fiz, eu falo sobre o folclore sombrio escandinavo. E lá eu comento, a minha cidade, antigamente, era dita ser a porta para o Ártico. Por quê? Porque aqui foi de onde saíram os navios de expedição. Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de Roald Amundsen, que foi o cara que chegou no Polo Norte e no Polo Sul, né? Isso há muito tempo, mas chegou assim, sabe, o primeiro a quebrar o recorde, essas coisas. E os pescadores saíam daqui para buscar baleia, foca, em Svalbard, que é um pouco mais ao norte daqui, né? Bom, aqui era a porta do Ártico, era onde todo mundo se encontrava para sair nesses navios e buscar, né, a comida e trazer para aqui, para o porto. E o que acontece? Muitas pessoas morriam nessas viagens, né? Você tinha, eu não lembro em que década que foi, mas muitas mulheres ficaram viúvas aqui, porque acho que eram 4 navios, 3 eram daqui, os homens todos faleceram, porque se cai na água, não dá nem um minuto, você morre, né? E eles morreram, e elas ficaram viúvas e tiveram que se virar nos 30 para manter os filhos. Viraram taxistas, né? Então, essa é uma história famosa daqui. Aí eu fiz um paralelo no meu vídeo falando, seriam eles os Draugen? Né? Os pescadores afogados, porque é dito que eles caminham na borda em busca de carne humana. Né? Eles adoram carne fresca, principalmente das vísceras. E eles não podem com o sol. O melhor lugar para viver é aqui. Né? Porque 6 meses de tempestade, neve, escuridão, frio, eles não podem com o calor. E alguns livros retratam eles com algas, né? Como se fosse um bicho da água, mas com algas em volta do corpo. E isso é a história do Draugen. E você conhece algum caos, assim, não que você tenha vivido ou que tenha ouvido de alguém próximo, de alguém falando assim, de alguma situação de uma aparição desses seres, só que hoje em dia? Não. Ainda O bem. pessoal Né? deve ser muito cético aí agora. Eu vi no seu canal, você fez uma relação entre a Noruega e a Terra-média. Como que é isso? Sim, Legal. sim. Eu, assim, faço como se fosse correlações, né? Será que o Tolkien conhecia isso para poder se inspirar e escrever isso? Eu faço esses paralelos. Por exemplo, os entes, né? As árvores que caminham. Aqui a gente tem uma árvore que só tem aqui. Eu vou falar, é o pinheiro. Aí vocês, corta essa, né? Nossa, falei igual aos anos 80 agora, hein? Corta essa. Aqui o pinheiro que a gente tem é chamado de furo. F-U-R-O. De novo, F-U-R-U. Furo. Essa árvore, ela é uma árvore do Ártico. Você não tem em outros lugares. Então, o pinheiro original norueguês é este. Quando você entra numa floresta de furo, antes da tundra, né, que você tem a tundra, que é a vastidão vazia, onde você só tem musgo, bétulas minúsculas, resistindo ali a todo tipo de adversidade, você tem o furo um pouquinho antes, né?
Eu estive na floresta mais ao norte do mundo, onde você tem os últimos furos, vamos dizer assim. Gente, as árvores, elas parecem que cada uma tem uma personalidade diferente. Personalidade mesmo, você olha, parece... Sabe aquela árvore que parece que tem uma alma dentro, nos filmes? E que em algum momento ela vai virar e vai falar com você? É isso aí, o furo. Cada uma é incrível, elas têm uma marca de expressão e nenhuma é igual à outra. E elas são milenares, velhas, 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 né? Então eu penso, imagina o conhecimento, depende de como você quer interpretar isso, mas o conhecimento que uma árvore dessa carrega dentro da casca dela. Quantas gerações. Então eu faço esse paralelo do furo com o ente. A gente tem aqui uma outra criatura chamada Gulon, do folclore escandinavo, que eles dizem ser uma criatura peluda, que anda na neve, e ele é esfomeado que só a peste. Tudo que ele vê, ele come. Esse negócio da fome sempre cola aí, né, nos mitos. Alguém faminto. Sempre. Faminto, exatamente. Por causa do clima, né? O clima. O frio da fome, viu? Nossa. E aí o bicho tá lá, vasculhando, faminto, e o Gulon não perdoa. Ele vai lá e come qualquer coisa, até carniça. Aí você para e pensa, Gulon lembra o quê? Glutão. É verdade. Né? Glutão. E glutão é o Wolverine, que é o mesmo animal, né? Que você tem também no Canadá, certo? Que o Wolverine é o glutão. E esse glutão e esse Gulon têm uma relação muito parecida em comportamento, nas descrições do folclore, né? Aí você para e pensa, então quer dizer que será que os... como que era o nome agora? Me fugiu. Era Duarg? Warg? Lembra aqueles animais na terra do Hobbit? Aqueles lobos esquisitos? Warg? É esse o nome? Wargs. Isso, tem os Wargs. Será que aquele jeito dos Wargs foi inspirado devido ao Gulon, né? Por exemplo. Então eu faço esse paralelo, entre outras coisas. Por exemplo, o povo Sami, que cria criava antigamente, principalmente, casas embaixo embaixo da terra, praticamente. Você tinha casas com grama e capinzal no telhado. Aí eu falo, isso não lembra a casa do Hobbit? Eu cheguei a ver umas fotos para pesquisar, e eles fazem mesmo, é como se fosse um iglu de terra, né? Exatamente. Como é que chama, né? Isolante térmico. A terra, exatamente. Com gelo em cima, né? E fica muito parecido mesmo, né? Quando você vê aquelas gelosinhas. E o clima, e assim, os noruegueses, eles têm muito o hábito da comidinha com aquele momento especial, as coisas naturais e frescas, os cogumelos, os tomates, as cenouras, o brócolis e tudo assim, cru, mas fresco, né? E vamos na floresta coletar blueberries. Isso não me lembra o Hobbit? Me lembra um pouco. Eu falei, nossa, os hobbits só falam em comida. Os noruegueses só falam em comida. E quando falam em comida, estou exagerando que eles só falam, mas quando você conversa, oi, tudo bem? O que você fez no fim de semana? Eu fiz um banquete com a minha família. Preparei cogumelos com uma torta de maçã colhida não sei aonde, com frutinhas. Preparei carne de rena com frutas silvestres. Tipo, oi? Sabe, é muito Hobbit para mim isso. Carne de rena com frutas silvestres deve ser um negócio muito Hobbit. Olha, é uma delícia. É uma delícia. Muito bom. Paola, o Calil, não sei se é o Calil ou é a Calil, fez uma pergunta aqui que é uma oportunidade para todos nós. Ela quer saber se os seus livros, né?
referência às inspirações da mitologia ártica, nórdica. Sim. Fala um pouquinho sobre os seus livros, quais são, qual você gosta mais, qual é o mais badalado, que a gente vai encontrar neles. Ó, o que eu falo do povo Sami é o Simbiosa, se escreve Simbiosa, e a Ameaça no Ártico. Esse livro tem em português, publicado pela editora Elo, tá no Brasil. Inclusive vende para várias escolas, então eu estou inserindo a cultura Sami nas escolas com esses livros, né? O livro é uma fantasia, mas ele traz um pouco como que os Samis eles lidam com as auroras boreais e os ioiques para curar as pessoas. Mas é uma fantasia, tá? É uma fantasia inspirado na cultura Sami, em como eles trabalham com o xamanismo deles, tá? Tem também, agora que eu vou publicar, por uma editora bem grande, na Espanha, o La Senhora de la Tundra, né? Que vai sair em português também. Esse ano, em março, acredito que vai sair em março, em português, que é A Senhora da Tundra. É um livro todo ilustrado, maravilhoso, por vários artistas. Conta a história dos Draugen, né? Só que conta a história dos Draugen, incluindo eu falar a lote, um monte de coisas da mitologia escandinava, do folclore, magia nórdica, e vai ter o meu toque ali também, porque todos os lugares por onde eu passei, as montanhas que eu visitei, floresta, porque eu sou do mato, eu gosto de entrar na floresta e ficar lá e sentir o frio, né? Mas poder voltar para casa, lógico, mas sentir o que é o Ártico, né? E eu trago isso para o livro. Esses ambientes, tem mapa, tem tudo inspirado aqui. Então, o livro é todo pesquisado, tem glossário, mas ao mesmo tempo tem a fantasia, que é um dark fantasy. Por quê? Eu trago o folclore sombrio escandinavo. A personagem principal é uma Draug, que chamam de Ursa da Tundra, né? Porque por onde ela anda, a neve, quando bate nela, ela tem um casaco de urso sobre ela e uma capa de urso, e aí a neve cobre ela de branco e ela fica parada em busca de carne. Então ela parece um fantasma, né? Um urso na tundra. Então, enfim, é uma história bem interessante, mas não vou dar muito spoiler e tomar o tempo de vocês aqui com ela, mas imagino que vocês vão gostar. E no meu canal, no meu Instagram, que é Paola Giometti também, vocês vão ter mais informações sobre essas publicações. Legal. Fantástico. Para quem está assistindo, não esquece, tudo que ela falar a gente digita, então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que já tem os links bonitinho, o link para o canal, e aí já vai lá, dá like também, né? Não seja mané. Paulo, eu tenho uma outra pergunta, assim, na verdade são duas, né? O Khalil fez uma, do ponto de vista mitológico, como que eles enxergam as auroras boreais, né? Porque deve ser um negócio impressionante. Você chegou a ver, e também eu já vou emendar, você chegou a ver alguma, e como é que é essa experiência de você ir para o mato, acampar e ver a aurora e tal? Tem que contar assim, que a gente aqui é da cidade grande, né? O Rodrigo crescia, o máximo que ele tinha de aventura era pisar no Lego, as coisas assim, né? E o uso mágico também da aurora boreal, acho que é bem legal. Mas você sabe, eu fico, às vezes, assim, eu falo, nossa, mas toda pessoa tinha que ter a oportunidade de poder ver. E às vezes eu fico muito chateada de pensar assim, nossa, tudo bem, eu tive a chance de crescer no mato, né? E ter o contato com a natureza. Mas São Paulo tinha que ter mais, assim, áreas de reserva, não parques de 5 quadras, sabe? Mas como falta isso? Eu e as crianças hoje crescem naqueles cubículos, né? E não sabe de nada da natureza. Mas enfim, isso é assunto para
outro lero, outro papo. As auroras boreais, a primeira vez que eu vi, eu estava andando de trenó. Foram 8 quilômetros andando de trenó, era menos 11 graus. E estava lá, eu com o meu noivo, né? Acho que eu comentei, ele também é brasileiro. E aí, de repente, em cima assim da montanha, apareceu aquele verde, bum, muito rápido. Ele começa nascendo de um ponto e ele vai se expandindo, como se ele fosse insuflando. E aí ele vai se movendo assim, muito rápido. Quando ela está com uma... que a gente diz que você tem... fugiu agora o nome, mas é tempestade solar, né? Quando ela atinge o oxigênio naquele ângulo, ou o gás oxigênio, você tem o verde. Quando é o nitrogênio, muda a cor, né? É mais raro você ver ele roxo, vermelho, eu já vi o roxo. E fica branco quando o verde está super forte. E aí, quando ela fica branca, o negócio não para de se mexer. E arrepia, arrepia. E toda vez que você vê, você só tem uma reação. Essa. Parece que o Thor vai descer na ponte do arco-íris. Olha, isso foi até interessante você ter falado, que era uma coisa que eu ia comentar aqui. Ponte arco-íris. Poxa vida, ponte arco-íris. O pessoal chama de Bifrost, né? É a ponte arco-íris. Até que eu estava conversando com os noruegueses e tudo mais, sobre mitologia. E aí eu falei da Bifrost, da ponte arco-íris. Aí, o quê? Ponte arco-íris? Como assim? Ué, ponte arco-íris. Não é assim que a gente traduz para o português, para o inglês? A gente traduz assim, mas não é a ponte arco-íris. A gente, acho que foi algum erro de tradução. Gente, a aurora boreal não tem nada, a Bifrost não tem nada a ver com arco-íris. Tipo, eu não sei como que isso caiu na linguagem popular. A Bifrost é a aurora boreal, é a ponte Bifrost que se fala, né? É uma ponte de verde, né? É a ponte que te leva para Asgard. Exatamente. Então, a ponte arco-íris, na verdade, é a aurora boreal, que quando ela se estende, você tem acesso aos deuses. Então, é incrível. E assim, eu me arrepio toda vez que eu vejo. Aqui na minha casa, é muito fácil de ver. Tipo, é só você saber, não está nevando? Tá muito frio? Tipo, tá menos, sei lá, menos 14, né? Então, a chance de ter aurora boreal é muito grande. Mas se, igual uma senhora me perguntou, né, que eu já fui guia turística aqui. Eu fui no verão, mas não vi nenhuma aurora boreal. Falei, por quê? Não tem noite. Só vai ver na noite, né? Não tem como ver de dia. Então, tem condição certa para ver. Né? Mas você falou da ponte do arco-íris é porque a maioria das traduções foi feita por padre. Eu lembro de ter lido num livro muito tempo atrás que eles quiseram fazer a conexão dos deuses com o arco-íris do final do Noé, da aliança de Deus com a terra. Então, na tradução, eles falaram que tinha que ser. Né? E, obviamente, o europeu não ia ter a menor ideia do que era ponte. Gente, é isso mesmo, faz todo sentido o que você está falando, porque na Islândia, se você for pensar, quando vieram e botaram os padres para falar sobre, tudo bem, eles eram ex-convertidos, né? Muitos eram ex-pagãos, mas com certeza veio disso. Inclusive, os termos fantasma, essa coisa espiritual veio deles, né? Do catolicismo aqui, porque aqui não existia o bem e o mal. Sabia disso? Não existia. O bem e o mal foi trazido pelo católico. Aqui
Tanto é que eu fiz um curso de mitologia escandinava, não sagas islandesas medievais, na Universidade da Islândia. E eles falam assim, o bem e o mal foi uma criação do catolicismo, né? Em parte. Para vender o antídoto tem que dar o veneno primeiro, né? Né? Em parte foi exatamente. E aí, quando você vai ver, tá, mas como que eles dizem isso? Como que eles sabem? Aí quando você vai olhar as sagas e ler as sagas, você vai ver assim. O personagem 1 tá reivindicando, tá certo, né? O personagem 2, as terras dele. Por quê? O personagem 2 fez tal coisa para ele. Ninguém julga se está certo ou se está errado. Cada um tem suas razões para fazer o que faz e o que fez. Aí o que eles fazem? Eles vão para uma batalha. Quem sobrevive, ganhou. Então, não tem julgamento. Isso as primeiras sagas, antes dos católicos chegarem. Interessante isso. Depois, quando o católico chegou, que as sagas passaram a ser escritas por sacerdote, bispo, sei lá, eu nem lembro os nomes mais, mas esses sacerdotes católicos, ex-convertidos, né? Não, ex-pagão, desculpa, gente. Estou fazendo bagunça. Essas pessoas que escreveram as sagas, eles introduziram fantasma, o bem e o mal, o demônio, e foi há mais ou menos 500 anos que surgiu os Galdor, né? Os Galdor, Galdrastafir, vocês já devem talvez ter ouvido essas palavras, provavelmente. A magia islandesa, quando surgiu esses Galdor, quem escreviam esses grimórios eram os próprios bispos. Ou seja, eles podiam fazer os rituais deles, mas ninguém podia ver, né? Se visse, eles eram expurgados ou queimados. Mas, enfim, isso já é outra história. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que na Islândia, então, os católicos que trouxeram esses conceitos do bem e do mal, e os Galdrar, né, os Galdor, eles trouxeram o conhecimento de que nesses livros, nesses grimórios, eles colocam ali a invocação a Odin, a Lúcifer, a Satanás. Eles dão esses nomes diferentes às vezes. Jesus, e inclusive usam um quadrado que agora eu não me lembro o nome, talvez vocês lembrem. Sabe aquele quadrado que você escreve, acho que Ator, de vários... Sator, não é? Sator, isso, exatamente. Eles fizeram isso em runas. E a gente sabe que isso não é escandinavo, né? Isso daí não sei, é dos hebreus, eu não lembro de onde que veio isso. Agora eu não me... Então, os católicos trouxeram essa influência da Europa medieval, né? Desses conhecimentos diferentes para cá. Então, gente, aqui tem influência de tudo, mas hoje, pessoal, ninguém fala em Jesus, ninguém fala morreu porque Deus quis, Deus acolheu, ninguém fala isso. Morreu... É isso que eu ia perguntar, desculpa interromper. Como que é a religiosidade hoje? Porque, pelo que eu sei, é um dos países mais ateus que tem hoje, nos dias de hoje. Como está a religiosidade hoje aí? Então, tem quem gosta, né, de seguir o Sami, tem quem curte os deuses nórdicos, que eu já vi, mas são grupos pequenos. Aqui o forte é o protestantismo, se for pensar em força de religião. Nós temos a catedral mais ao norte do planeta, que é protestante aqui, é a Catedral do Ártico. Nós temos uma igreja católica, não, duas igrejas católicas,
bem pequenas. Inclusive, uma delas, falam que bruxas vieram da Suécia chamar o capiroto na porta da igreja aqui, isso há sei lá quantos séculos. E eles mantiveram essa igreja. Imagina, o caminhão carregou a igreja para um outro lugar. Aqui é assim, eles carregam casas, né? Transportam casas. Não sei se vocês já viram isso na internet. Sim. É bizarro. Mas, enfim. Então, Pode falar. não, eu queria falar que as estradas são enormes também. Nunca termino. E aí você falou, né? Que eles são ateus? Muitos. Assim, cada um tem uma religiosidade particular, eu acho, se acredita em Deus. Mas até hoje, nesses 3 anos que eu estou aqui, eu só vi um norueguês machista falando de Deus, dizendo que mulher que tem que limpar, que a mulher tem o gene bom para limpar. Aí quando eu vi ele limpando a mesinha lá que ele derrubou o café, eu falei, olha, você tem o gene bom para limpeza. As funcionárias gargalharam, né? Só vi um, e é o cara mais isolado do planeta, né? E ele tem algum problema, mas tirando isso, aqui, por exemplo, um garoto, né, conhecido meu se suicidou, né? Ele era filho de um professor da universidade. Ele tinha 14 anos. Ele, quando faleceu, ninguém falou assim, Deus isso, umbral, não. Era uma fatalidade terrível e agora a família tem que se levantar, né? Então eles são muito práticos, assim, o que importa é o que está aqui, não o que está além daqui. Que nem uma coisa no Brasil que o pessoal fala, e às vezes eu fico brava, né? Por exemplo, a minha prima faleceu num acidente muito feio, que ficou até famoso aí no Google, na internet. O cara esmagou ela, tá? Ele estava, sei lá quantos por hora, 180 na marginal, esmagou a traseira do carro e prensou ela. Largou ela lá, agonizando, né? E ele estava provavelmente bêbado e fugiu. Mas ele é rico, conseguiu pagar aí, aqui, acolá a polícia, né? E o laudo final foi que ele bateu no guarda-reio, certo? Não, Deus chamou ela. É a hora dela ser chamada, Deus sabe, é porque Deus permitiu, Deus quis, sabe? Então, essas coisas não tem aqui, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, falando do povo Sami mesmo, qual é a crença deles do pós-morte? Eles acreditam que existem os espíritos. Eles acreditam. Mas eles ficam sempre vagando aqui na Terra ou vão para algum lugar? Olha, pelo que eu já li, eles vão para algum lugar, né, para perto dos deuses. Eu nunca, assim, li algo muito mais aprofundado. Eu posso contar aqui numa próxima vez, porque eu posso me aprofundar mais. Mas, por exemplo, quando vai nascer uma criança, tanto é que aquele símbolo que eu te mostrei, que tem a rena em volta do, né, tem em alguns deles tem um bonequinho com uma flecha. É uma deusa com uma flecha. E tem umas barraquinhas, umas cabaninhas embaixo. O que significa isso? Que a alma da criança está ali dentro, só esperando levar a flechada para saber se vai ser menino ou menina, né? Então, é como se a alma ali ficasse esperando. Então, eles acreditam num outro reino, com alma, eles falam com os antepassados, mas eu não sei bem como eles delimitam isso, para te falar agora com certeza, tá? Mas, sim. Estou com alguma pergunta aqui da Fábia.
ela pergunta de enteógenos, se eles têm alguma coisa tipo chá, os cogumelos daí, os xamãs fazem esse tipo de ritual. Como é que é isso? Se você chegou a ver alguma coisa assim. Eles fazem, não com cogumelo, mas eu sei que a bétula aqui é bem sagrada para eles. Inclusive, a bétula é usada como na medicina, né? Como um importante anti-inflamatório contra reumatismo, a casca da bétula e as folhas dela. Agora, uma coisa super interessante da bétula, que eu sei que eles usam, uma coisa que eu coloquei, inclusive, no meu livro, que é chamado de chaga. Eles chamam de chaga. É um fungo que cresce na bétula. Ele é preto, parece assim sei lá, café. E eles pegam esse fungo que tem cheiro de madeira, eles moem, e hoje é vendido abertamente, né? Mas é incrível o poder que essa chaga tem. Como antioxidante, como, assim, tem vários pesquisadores, eu estou falando isso porque, né, não é só algo místico, é um negócio que já foi estudado, né? Então, ele é muito bom para a saúde. Tem gente que dilui na água, toma todo dia, um pouquinho, né? Como se fosse uma vitamina. E tem gosto de madeira. Tem gosto de madeira. Que mais? E o curioso é que o chaga, esse fungo, eu nem sei como é possível isso, tá? Não sei te dizer, eu teria que estudar mais ele, mas ele é um fungo que não faz mal para a bétula. Você já viu isso? Um fungo que não faz mal para o seu hospedeiro? É muito doido isso. Ela, se for, olha só, quando você corta a bétula com uma faca, um machado, aquele ponto onde a bétula fica exposta, dizem que é onde esse fungo geralmente entra e forma uma espécie de calo, de cicatriz, impedindo que entre micro-organismo e mate a árvore. Então, Faz uma simbiose, né, é com como o se fosse uma organismo. simbiose. É incrível isso. Então, por enquanto, o que eu posso te dizer, a bétula e o chaga, tá? Pô, Paulo, você tem que te agradecer um montão. A gente está quase chegando aqui no final. E eu queria que você falasse de novo como é que a gente te acha, né? O pessoal que pegou aí da Sim. metade. Tudo que ela falar agora, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Eu sei que você tem os livros, então fala um pouquinho assim, como é que a gente acha você, o seu site, né? O que tem nele, a gente já viu, Tá. o Rodrigo já andou dando uma fuçada nele, Uhum. e o teu livro, e onde é que a gente encontra? Certo. O meu site, você já encontra algumas informações de livros. Também ele já direciona para livros, se você quiser comprar, é só clicar, né? É o www.paolagiomete com 2 T's e I no fim.com.br. Você também pode falar comigo, se quiser, no meu Instagram, que é Paola Giomete também, ou pode falar comigo ali né, se inscreve no meu canal, assiste lá os meus vídeos para ajudar a levantar o meu canal também, comenta, compartilha com quem gosta, e é Paola Giomete, né? E lá eu comento bastante, tenho comentado sobre os meus livros, sobre o Senhora da Tundra, que vai ser publicado agora, comento sobre a cultura escandinava, curiosidades sobre magia, mitologia nórdica, eu faço paralelos da mitologia nórdica com a minha vida, né? E é isso aí, eu espero que vocês gostem. Maravilhoso. Pô, eu só tenho que te agradecer. Rodrigão, Ah, considerações finais. Foi uma aula muito boa, um conteúdo que eu estou aqui no Brasil, em Belo Horizonte, não ia saber de jeito nenhum. Muito obrigado, Paulo, ai, por trazer isso para a gente. obrigada, viu? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
Inclusive, é uma delícia poder falar dessas coisas. Não é com todo mundo que a gente pode falar, né? Mas eu adoro. A galera que acompanha a gente já é assim, é especial, porque, cara, o nosso vídeo é tudo feito assim, super amadorzão. Eu, o Thiago, a gente grava das nossas casas. Tipo, deve ser o pior podcast de todos, matéria de frescura, mas os caras que a gente traz são os melhores, né? Então só tenho que te agradecer, que aqui o bate-papo é legal e a galera que assiste, eles ficam as 2 horas e pouquinho assistindo e tal, então é um público muito bacana. Que Tiagão, legal, considerações obrigada. finais. Só agradecer o que o Igor falou aqui, é muito conteúdo para só 1 hora, dá para ver que a Paola tem uma enciclopédia na cabeça e no coração. E agradecer e antes de passar a palavra para ela, só fazer uma última pergunta. Quando vocês acordam, você falam boa noite ou bom dia? Boa pergunta. Olha, eu falo bom dia por costume. Mas... E aí eu te respondo com uma outra pergunta. Você acha que eu acordo? Você hiberna também, né? Eu hiberno, eu vou assim trabalhar. Mas muito obrigado por ter falado aqui com a gente, foi muito legal. Obrigada, adorei. Finalizar aqui, depois a gente continua o papo, mas você que acompanhou a gente até agora, então não esquece, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, dá uma olhada que tem 275, 6, 7 entrevistas para trás. Ó, Thiago? Só para fazer a pergunta para o Marcelo, aquela de sempre, para falar sobre o Projeto Mayhem, como é que a gente Mano, a gente já aí. devia ter aprendido a fazer isso aí, é verdade. Projeto Mayhem é um monte de cara que é que nem você, cara. A gente começou nisso porque a gente tem curiosidade, a gente ama essas coisas. E provavelmente se a gente morasse na Noruega, a gente ia sair, olhar as pontes bifrostes e ficar doido, né? Então a gente se junta para patrocinar o site. A gente tem a revista de hermetismo, que a cada 3 meses a galera publica nos sites, né? Então muita gente de Telema, da Umbanda, Quimbanda, os caras escrevem textos. E aí você não tem como publicar. Às vezes o cara tem trabalho acadêmico e tal, e fala assim, eu publiquei um texto sobre magia e tal. Qual é a referência? Não sei o que lá, .blogspot.net.winx. Então não é sério. E aí o que a gente fez? A gente fez uma revista com ISBN, com bonitinho, que ao longo de cada 3 meses a gente vai pegando material, se reúne e publica de tempos em tempos. Então o cara fica com uma referência séria e também a revista é física, né? Então você sai um pouco da internet, vai estudar, vai olhar. E a gente também patrocina tudo isso aqui. Então a gente paga um cara para fazer edição, para fazer os vídeos, o áudio que vai para o Spotify, o vídeo que fica na internet, o site, os financiamentos coletivos, que nem a gente traz esses livros mais assim, doidão, o livro do Marcelo Mota, o livro do Fraternitas, de vez em quando a gente faz uns financiamentos coletivos, e é isso aí. Então, se você quiser fazer parte com a gente, é catarse.me/TDC. TDC é o meu site antigão, Teoria da Conspiração, né? Mas aí o Google derrubou a gente, porque hoje em dia a Teoria da Conspiração é sinônimo de maluco doido, e aí a gente teve que mudar de nome. É verdade. E agora estamos aqui, né? E o Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado, como é que a gente acha vocês? O Morte Súbita tá lá no limbo, como sempre, é mortesúbita.net. Se acessar lá, você vai ver os conteúdos de tudo que é tipo de coisa errada, algumas coisas certas também. Toda semana a gente tem conteúdo novo. E é por aí, galera. Quem quiser acessar, tá convidadíssimo aí para conhecer e apoiar o nosso projeto. Maravilha, gente. Então, segue o canal das Ninho, vai no canal da Paola e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.